mas na verdade está morto espiritualmente. Por isso que missões fala muito alto. Nós estamos ali na cidade de José Guatê e pela graça de Deus somos coordenadores de missão ali. Estamos fazendo um trabalho de evangelismo em toda a cidade. Estamos cada mês, cada final de semana, um final de semana por mês, nós pegamos uma comunidade e nós vamos evangelizar. Teve um dia que esteve ali o Gilberto Oziel e o pastor Felipe, que era pastor deles lá em Dayal, e o pastor Felipe foi com nós fazer esse evangelismo. Fizemos ao redor da igreja. E quando nós fizemos uns dias antes, pastor, fizemos uma reunião, alguns irmãos disseram: não, nós vamos, acho que mais vale o nosso testemunho do que ir lá levar um folheto. Aí eu disse: não, nós vamos evangelizar. E quando nós saímos pelas ruas próximas da igreja ali, nós via pessoas com sede de Deus. Pessoas que nós chegávamos na casa e nós dizíamos: nós temos um folheto da palavra de Deus. Uma senhora saiu correndo, ela estava na janela, ela saiu correndo para vir lá fora para conversar com nós. E nós falávamos e nós vimos as lágrimas descer. Por isso, meus irmãos, é tempo de nós fazermos a obra de Deus, levar a palavra de Deus para estas vidas aflitas. Entregar apenas para nós pode ser um simples folheto, mas um folheto escrito simplesmente dizendo: Jesus te ama. Ele pode mudar a vida, ele pode mudar a história de alguém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode mudar a trajetória de alguém. Eu sei porque eu já ouvi muitos testemunhos onde a pessoa já estava a ponto de suicidar-se e ela recebeu um folheto dizendo: Jesus te ama. Ah, mas ninguém me ama. Ninguém me ama, por que ele vai me amar? Eu tenho que conhecer esse Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por isso nunca, irmãos, nos cansamos de fazer missões. Você muitas vezes não precisa esperar o pastor convocar os irmãos e vamos fazer o evangelismo. Mas lá no trabalho, quando você vê alguém aflito, traz uma palavra de consolo, traz uma palavra de conforto. Pega uma Bíblia, leva para o teu amigo e diz: eu vou te presentear hoje. Isso pode mudar a vida de muitas pessoas, porque o mundo, irmãos, está carente de ouvir mais de Jesus. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, porque o inimigo ele anda ferozmente procurando quem ele possa tragar. Mas eu e você, nós temos na nossa mão a solução para este mundo. Esta Bíblia, ela sem Deus, ela é um livro qualquer, mas quando nós abrimos, quando nós estamos na presença de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco. Você quer ver mudança de vida na sua família? Você quer ver mudança de vida na sociedade que você vive? Fala do amor de Deus, prega a palavra. Não precisa contar história nenhuma, só fala a palavra de Deus. Que quando você fala a palavra de Deus, Ele se responsabiliza pela tua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos para a mensagem, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração. Ontem à tarde nós estávamos ali no pastor, eu pedi licença, me ausentei um pouco, fui para a Bíblia e esta mensagem já vinha falando no meu coração há muitos dias. E eu quero meditar com você nesta manhã. Quando nós olhamos esta palavra tão conhecida que diz: Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. E ele chama os discípulos e diz: nós vamos passar para outra margem. Nós vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Mas os discípulos não sabiam, mas existia um único propósito para Jesus atravessar aquele mar. Só que quando, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus que nós acabamos de ler, quando Jesus ele entra no barco, ele não vai para a frente do barco, mas a palavra de Deus diz aqui no verso
e Jesus estava na polpa dormindo. Quem entende de embarcação sabe que tem a proa, que é lá na frente, e tem a polpa, que é lá atrás. O que me faz entender, irmãos, os discípulos que ali estavam eram homens pescadores, eram homens que entendiam de mar. E quem sabe naquela hora, pastor João, ele disse: Senhor, até aqui o Senhor ensinou, o Senhor fez milagres, o Senhor fez maravilhas, mas agora deixa com nós. Nós vamos entrar aonde nós conhecemos. Nós vamos entrar no mar ali, nós conhecemos. O Senhor pode ir lá na polpa, pode descansar, porque aqui nós conhecemos. A Bíblia não diz, mas permite nós a pensarmos isso. Porque aqui nós estamos em casa. Nós estávamos ali na casa do pastor João e nós estávamos nos sentindo em casa. Nós estamos indo embora logo, irmãos. Nós vamos deixar um vazio ali, né? Um vazio na geladeira, um vazio no armário, um vazio no bolso do pastor, que foi buscar pão para nós hoje de manhã. Mas nós estávamos em casa. E aqueles discípulos estavam assim, eles estavam dizendo: nós estamos em casa, Senhor. Nós estamos a nossa vida inteira pescando, nossa vida inteira trabalhando aqui. Aqui o Senhor não precisa nos ensinar. E Jesus disse: então tá bom, eu vou lá atrás e eu vou me deitar e eu vou descansar. Aí passa o tempo, eles começam a entrar mar adentro, e a Bíblia diz que vem uma grande tempestade. Uma tempestade em que eles pensam que o barco pode ir a pique. Aí eles se lembram que no barco tem alguém que fez milagre. Aí eles se lembram que no barco tem alguém que, quando eles estavam em terra firme, fez maravilhas, fez cego ver, fez coxo andar. Aí eles correm e dizem: Jesus, tu não se importa que nós perecemos. Deus de glória, aleluia. Aí Jesus se levanta, Deus, aleluia. sai lá da polpa, e ele vem caminhando e vai lá na proa. E quando ele chega lá na proa, ele diz: acalma de vento, aqui é até te mar. E a Bíblia diz que fez grande bonança. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Assim é a nossa vida. Muitas das vezes, em determinadas situações, nós achamos que nós somos alguma coisa. Nós achamos que nós, por termos um pouquinho de conhecimento, nós achamos que nós somos o tal. Mas nós nos esquecemos, irmãos, que nós somos pó e cinza, que nós dependemos inteiramente dele. Se não é ele na nossa vida, a nossa vida está fadada ao fracasso, à derrota. Aleluia. E quantas das vezes tem algum problema que acontece e nós dissemos, espiritualmente falando: Jesus, dá licença agora, eu vou lá e vou resolver. Dá licença, Senhor, agora deixa comigo que aqui eu entendo. Só que quando chega lá na frente, nós esquecemos, Nagai, que a nossa vitória, ela só vem se nós estivermos caminhando de mão dada com Ele. Que a nossa vitória só vem se Ele estiver dirigindo a nossa vida. Que a nossa vitória só vem se Ele estiver no comando da nossa história. Eu quero dizer nesta manhã para você: eu não conheço a tua vida, mas eu quero que você pare e faça uma análise de consciência. Aonde que está Jesus na tua história? Aonde que está Jesus na tua vida? Ele está na proa, Ele está dirigindo, Ele está guiando, ou Ele está dormindo lá na polpa do barco? Deixa Ele guiar a tua vida, deixa Ele guiar a tua história, porque quando Ele anda conosco, Ele se responsabiliza por nós.
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Porque os discípulos disseram: não, aqui eu pesquei, que eu já peguei tanto peixe. Sabe, Senhor, tu pode descansar um pouquinho, porque tu ensinou tanto lá na praia, que agora tu pode descansar. Só que eles esqueceram de uma coisa: que Jesus poderia descansar, mas o nosso descanso está nos pés dele. O nosso descanso está somente no cuidado dele. Se não for ele na nossa vida, não adianta nós levantar um domingo de manhã, não adianta nós sair de José Boatê, de Indaial, andar quase 300 quilômetros para vir aqui em Ibiã, se ele não estiver na direção da nossa vida. Não adianta você levantar de manhã: eu vou lá porque o pastor João convocou. Se ele não estiver na direção da sua vida, você está perdendo tempo dentro da casa de Deus. Mas quando ele está cuidando de você, quando ele está guiando os teus passos, quando ele está guiando a tua vida, você pode confiar, você pode confiar. Deposita a tua confiança nele, porque ele se responsabiliza por você. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Porque muitas das vezes nós necessitamos nós, nos dias em que nós estamos vivendo, nós necessitamos conhecer mais de Deus. Sabe por quê? Esses dias eu compartilhei, quem me acompanha na minha rede social, eu compartilhei um videozinho que eu vi uma senhora de cabelinho branco, e ela falando, eu tive que compartilhar aquilo. Irmãos, aquela irmã dizia: falta de oração. Se nós formos analisar, irmãos, quando eu comecei com meus 11 anos, 10 anos, 12 anos, esse casal que está aqui, o Osiel e a Maria Lúcia, era líder de jovens lá no Loteamento Pereira. E naquela época tinha oração para os jovens, tinha oração no ciclo oração, ia fazer uma campanha na igreja, tinha oração, ia fazer um culto, tinha oração, ia fazer um culto ao ar livre, tinha oração. Era oração e mais oração. Aleluia. Agora eu quero falar para você, irmãos, eu não vim aqui para tirar pedra em ninguém, não vim aqui para apontar o dedo em ninguém. Mas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, muita gente tem deixado a oração em segundo plano. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. E muitas das vezes nós estamos buscando primeiro as demais coisas e esperando acrescentar o reino de Deus. Nós estamos fazendo da forma errônea. Por isso eu quero dizer para você, querido, você quer ver a tua vida ir bem, você quer ver a tua vida melhorar, a tua família melhorar, a tua vida financeira melhorar, a tua vida espiritual melhorar, coloca Jesus na frente, coloca, sabe, todo dia, o joelho no chão, é boca no pó, clama a Ele, busca Ele, fala com Ele, que Ele se responsabiliza por nós. Nós precisamos cada dia mais ter um particular com Deus, cada dia mais estar na presença de Deus. Glória a Deus. Porque senão nós estamos fazendo literalmente o que fizeram os discípulos. Estamos colocando Jesus lá na popa, e nós estamos querendo guiar o nosso barco, aí não dá certo. Mas quando Ele toma a direção da nossa vida, Ele se responsabiliza por nós. Que nós possamos ter consciência, irmão, que sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Que nós possamos ter essa consciência, irmão. Tem um ditado que diz por aí que é melhor carregar pedra do que orar. Se o pastor João quiser fazer um muro aqui na igreja e convocar, irmãos, olha, uma equipe vai trabalhar no muro e uma equipe vai dentro da igreja, vai orar. Vai sobrar gente ali fora para carregar pedra.
É verdade, irmãos. Sharai de condolobras termiai, de condolobras tu clefai. Nós temos que ter esta consciência de que cada dia nós precisamos estar mais perto dele, estar mais perto de Deus, estar mais perto do Senhor. Nós vivemos numa época, irmão, nós estávamos falando ainda isso ontem, que ser crente é status na sociedade. Você lembra um tempo atrás, irmãos, eu estou quase com os meus 40 anos, mas se você lembrar um pouquinho, não sou tão idoso assim, né? Mas se você voltar um pouquinho para trás, quando você falava que era crente, você era motivo de chacota, riam de você. Quantos irmãos aqui de cabelinhos brancos que participaram de tantos cultos, que teve a casa apedrejada, que teve jogando pedra em cima da casa, em cima do telhado, quando estavam orando. Aí hoje, irmãos, o que se falaram alguns anos atrás está acontecendo. Nós estamos vendo nossos cantores cantando na Rede Globo, no SBT, querendo dizer que são grandes, mas não são nada, irmão. Mas não são nada. Se nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Se você está aqui, irmão, é pela misericórdia dele. Deus de glória. Porque se ele resolver, irmão, tirar o nosso ar por uns 2 minutinhos, acaba tudo. Se nós estamos aqui, é pela misericórdia dele. E muitas vezes eu digo para minha esposa, eu não entendo como é que tem gente que consegue viver longe dele. Eu não entendo como é que tem gente que consegue viver longe da presença de Deus. Mas, irmão Gilmar, você é perfeito? Não. Eu tenho as minhas falhas, todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas nós temos que ter a consciência que Ele nos justifica, que Ele se responsabiliza pelas nossas vidas. Xarabaganda labrassuriai. Nós vamos mais adiante. E quando Jesus diz para os seus discípulos, vamos passar para outra banda, vamos passar para o outro lado. Os discípulos acharam que era, pastor João, uma viagem costumeira que eles tanto faziam. Uma viagem que nós vamos passar, lá vai acontecer muitos milagres, muitas maravilhas. E depois Jesus vai dar o caminho. E aí você depois em casa você pode ler Marcos capítulo 5. Jesus faz aquela passagem por causa de apenas um homem. A Bíblia diz que quando eles atravessam o mar, eles chegam lá no outro lado, lá na cidade de Gadara. Existia um homem endemoniado que quebrava a cidade inteira. E muitos já tinham tentado expulsar os demônios que existiam naquele homem e ninguém conhecia, ninguém conseguia. E quando Jesus chega, Jesus repreende aquele homem, repreende aquele espírito que estava naquele homem. Que os homens da cidade ficaram impressionados e pediram para que Jesus se retirasse dali. Porque muitos já tentaram fazer tantas coisas com aquele homem, mas ninguém tinha conseguido. Mas Jesus chega e repreende o espírito que estava sobre aquele homem. O que eu quero dizer para você nesta noite, irmão, Jesus, Ele muda a trajetória pela tua vida. Jesus, Ele muda o sentido da viagem por causa da tua história, para mudar situações na tua vida. Jesus muda a direção. Eu não sei o que você está passando nesta manhã, eu não sei qual é a aflição que está no teu coração nesta manhã, mas quem sabe você tem dito que Deus se esqueceu de ti. Eu quero dizer para você, nesta manhã Deus está mudando o sentido, o rumo da viagem, para chegar no teu coração, para chegar na tua casa e mudar a tua história e dar um novo rumo, um novo sentido para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqueles discípulos estavam se sentindo tão seguros. Eu já vou encerrar, irmãos.
Aqueles discípulos estavam se sentindo tão seguros e dizendo: eu conheço, aqui eu sei. Aleluia. Mas quando a tempestade bateu, quando as ondas começaram a se levantar, eles lembraram de alguém que estava dormindo lá atrás. Adore a Ele, irmão, nesta manhã. Adore a Ele nesta manhã. Porque quando muitas vezes a prova bate a tua porta, tem alguém olhando para a tua vida. Porque quando muitas vezes a luta parece ser tão difícil, mas tem alguém que caminha do teu lado. Quando muitas vezes a prova parece que não vai ter mais fim, mas Ele caminha de mãos dadas contigo. Eu quero dizer para ti nesta manhã missionária, se Deus te prometeu algo, confia no Senhor, espera no Senhor, porque Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Ele se responsabiliza pelas tuas vidas. Mas para que isso venha acontecer, irmão, para que isso venha acontecer na tua vida, Jesus, Ele quer ter um particular contigo. Ele quer te chamar para um particular com Ele, para você entrar no seu quarto, fechar a porta do teu quarto, orar, buscar Ele que está em secreto, orar, estar na presença dEle e dizer para Ele: Deus, sem Ti eu não sou nada, eu preciso de Ti, sem Ti eu sou pó, sem Ti eu sou cinza, sem Ti eu sou morto, sem Ti eu não posso, mas contigo eu posso, porque a Tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem sabe você pode estar que nem esses discípulos, achando que está tudo bem, que está mil maravilha, mas na verdade Jesus está dormindo lá na polpa. Eu quero falar para ti nesta manhã: é tempo, irmão, de nós deixarmos Jesus dirigir a nossa vida e não Ele dormir lá na polpa. É tempo, irmãos, de nós deixarmos Jesus tomar a direção da nossa história. Eu estava hoje de manhã ainda comentando com o pastor João. Quando eu saí da cidade de Indaial, eu quero testemunhar aqui rapidinho e nós vamos encerrar. Quando eu estava na cidade de Indaial, o meu pai me convida e diz: nós vamos para José Boatê. Eu disse: pai, onde que é isso? Existe esse lugar? Ele disse: filho, lá é uma cidade muito bonita. E se você me perguntar a minha viagem de José Boatê de Indaial a José Boatê, eu não me lembro. Eu só me lembro quando eu desembarquei na frente da igreja católica. Quando o ônibus parou, eu desembarquei na frente da igreja católica, na matriz da igreja. Eu olhei e a gente fala de um modo de brincar, que era uma cidade de primeira, tu botava a segunda no carro, acabava a cidade. Tinha mais ou menos uns 300 a 400 metros de calçamento e mais nada. Estrada de chão, agricultura, que nem aqui. E eu disse: o que eu vim fazer nesse lugar? Eu vou embora. E eu quis ir embora. Morava em Indaial, perto dos amigos, meu irmão, minhas irmãs, Osiel, Alu e tantos outros que ficaram lá. Mas eu não sabia que era Deus que estava no comando. Por isso muitas vezes Deus faz tantas coisas, irmãos, que isso eu aprendi. Que tem coisas na nossa vida que nós não temos que questionar e nós temos que aceitar. Porque eu estou vendo até na porta, agora Deus está vendo lá na frente. Aleluia. E ali nós ficamos e ali nós estamos, irmãos, por 28 anos.
1998 foi isso. Quando eu fui para José Boté, nós estamos em 2025. Ali eu cheguei, passei por dificuldades, passei por lutas, mas ali eu conheci uma família que me acolheu. Deus me deu uma linda esposa e me deu 2 lindas filhas. E hoje eu louvo ao Senhor, porque quem sabe se eu estivesse em Indaial, só Deus sabe o que aconteceria comigo. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez o Osiel e a Lu não saibam, nem o Gilberto. Eu estava um dia na cidade de Indaial, dentro da igreja do Loteamento Pereira, e uma irmã, ela olhou e ela disse assim, e eu ouvi, pastor. Nós tínhamos um amigo que morava do lado da nossa casa, e essa irmã disse assim, olha, aquele ali, tadinho, perdeu a mãe. O fim dele vai ser que nem o fulano de tal. E aquilo eu ouvi, aquilo eu saí dali, eu fui para casa, eu morava com a minha irmã, fui para casa, eu chorei. E eu comecei a lembrar de uns tempos antes, eu ainda com 7, 8 anos, antes da mãe partir, a mãe disse, filho, passe o que passar, mas nunca sai dos caminhos do Senhor, porque se é difícil com Ele, é pior sem Ele. E eu coloquei no meu coração e eu disse, eu quero ser diferente, eu não vou ser que nem fulano. Não vou mencionar nomes aqui, eles estão entendendo. E Jesus me tira de Indaial e me leva para José Boté. Passaram-se, acho que uns 6 ou 7 anos, eu voltei a Indaial, na congregação do Pereira. Aquela irmã estava lá. Eu fui nela, eu dei um abraço. E ela disse, eu não vi que tu escutou. Eu disse, irmã, muito obrigado por ter falado aquilo. Porque aquilo não me ofendeu, mas aquilo foi um alicerce para mim dizer, não, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente para estar na presença de Deus. Porque eu sou um tal, não, mas é porque nós necessitamos da graça do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para você, para nós encerrarmos esta mensagem nesta manhã. Muitas vezes você passa por tantas dificuldades na sua vida, que muitas vezes você não entende, mas tem muitas coisas que nós não temos que entender, mas nós temos que aceitar o agir de Deus, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que Ele não dá a cruz maior do que nós possamos carregar. É Ele que está no comando da nossa vida. Posso orar, pastor? Se coloque de pé, igreja. Eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Eu quero orar por você nesta manhã, para que Deus venha dirigir os teus passos, para que Deus venha dirigir a tua vida. Ah, mas irmão Gilmar, eu estou tanto tempo na igreja. Mas muitas vezes nós dentro da igreja nós necessitamos chegar um pouquinho mais perto dele, um pouquinho mais junto com ele. E eu não posso ir embora sem falar isso, irmãos. Deus já está tocando no meu coração desde ontem. Deus manda dizer para ti, pastor João, o Senhor tem um grande sonho para essa cidade. Deus diz assim, coloca tudo em prática e deixa tudo pronto. Porque este sonho tu não vais realizar, tu vai ver outro realizar, tu vai receber notícia. Porque o teu tempo está findando neste lugar, Nagai de Condolobraster Vianda Labranai. Mas, quando sairdes deste lugar, a cidade de Ibiã vai lembrar do pastor João nesta cidade. Nos próximos dias, Sharai de Condolobranai, que estão por vir, vou eu trazer um avivamento para este lugar. Vai entrar por essa porta, Nagai de Condolobrachai, vidas que tantas vezes o Senhor convidou e nunca veio. E vai vir clamar por uma palavra minha e dizer, pastor João, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso desse Deus. Deus vai trazer tantas pessoas, Nagai de Condolobrachai. Deus vai
marcar a sua passagem por Ibiã. Vai existir duas cidades de Ibiã, uma antes do pastor João e uma depois do pastor João, porque eu vou te honrar, homem, não porque tu és alguém, mas porque eu sou Deus da tua vida, porque fui eu que te escolhi, porque fui eu que te gerei, porque fui eu que te tirei daquele lugar e te botei como pastor de minhas ovelhas. Eu tenho visto a dedicação que tu tens com a minha obra, Naganda, Labrasul, Rianda, Labranai. E quantas das vezes tu clamas e tu tens deixado tudo lá em segundo lugar, porque a minha obra tem preferência na tua vida. Quantas das vezes os teus problemas ficam de lado, porque tu se preocupa com a minha obra. Deus manda dizer para ti, Nagai de Condolobrachai, quando tu se preocupa com a minha obra, eu me preocupo contigo e com os teus. Eu cuido dos teus, eu cuido da Gassurianda e zelo pelos teus. Sharai de Condolobrasturianda, Labradai de Cai. E para provar que eu sou Deus da tua vida, vai chegar um dia da Ganda Labrasai, que a tua família vai estar toda sentada, te ouvindo pregar, te ouvindo falar das maravilhas que eu fiz no teu ministério. Porque se tu chegou até aqui, homem, foi porque eu te escolhi, foi porque eu te coloquei neste lugar. Quantos queriam estar no teu lugar? Quantos queriam estar na tua vida, mas o que eu tenho para ti é teu, aquilo que eu tenho reservado para ti é teu, e a tua jornada não termina aqui na Gassurianda Lai. Vais ainda passar por muitos lugares para levar a minha obra na Gaide Condolobrachai, mas eu estarei contigo todos os dias, assim diz o Senhor, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos vão louvar ao Senhor. E se você quer oração, enquanto eles louvam, vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Aleluia. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim, louco e tristeza, era um mar de no terrível caminho, no pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava na escuridão. Das garras da dor que o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a ver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava na escuridão. Oh, nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis
noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Vamos orar nesse momento. Pedir para o vice-presidente, vem cá, querido. Vem cá, minha esposa ajuda a esposa, né? Vem cá. Deus manda dizer para ti que Deus tem uma grande obra na tua vida, que tu não imagina, que tu não calcula o que Deus tem projetado para a tua vida. Deus vai te acordar nas madrugadas, que tu não vai conseguir dormir. O sono vai fugir. E nesse momento te joga de joelho, porque Deus quer se revelar para ti. Deus vai te dar palavras, vai te dar mensagens. Deus vai te usar muito na palavra. Glória a Jesus. Às vezes tu pode dizer, mas eu não sou capaz. Mas Deus capacita quem Ele quer usar. Deus vai soprar o teu nome por essas cidades aqui. E em muitos lugares tu vai passar levando a palavra de Deus. Eu não te conheço, irmão, não sei se tu prega, se tu canta, mas a obra de Deus tem muito grande na tua vida, que tu não imagina. E tem mais uma coisa. Essa criança que está aqui, ela foi escolhida desde o ventre da mãe. Deus tem uma grande obra na vida dela, na vida deste moço aqui, se ele está aqui ainda. Porque muitas das vezes o inimigo já quis tirar essa vida, mas se ele está aqui ainda é porque o Senhor tem guardado. Xarai, Decombra, esse aqui é um levita de Deus, Naganda, Babassurianda, Labranai. E aquilo, Nigassurianda, Labranai, que Deus promete, Ele cumpre. Xarai, Decombra, Sturianda, Labranai. Investe neste menino, Nigassurianda, Labranai, porque a obra que Deus tem na vida desta família, na vida de vocês, é muito grande. Muitos vão olhar e vão dizer, não é verdade, não pode ser, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Assim diz o Senhor. Vamos orar, posso orar, pastor? Vamos orar. Se os irmãos quiserem descer, interceder pelos irmãos, nós vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Eu tenho ministrado, Pai, a palavra que tens colocado no meu coração, ó Deus. E nesta manhã agora eu clamo a Ti, ó Pai, por estas vidas, ó Deus, por esta família, ó Pai, que Tu tens falado nesta manhã, Senhor. Deus, eu não conheço, mas Tu conheces, Tu sabes, ó Pai, a obra que Tu tens com eles, ó Deus. Guarda eles, livra, Pai, de todo mal e de todo perigo, Senhor, porque eu sei que o inimigo ele anda bramando como leão, procurando, Senhor, derrubar esta família, procurando tragar esta família para que ele quer sair vitorioso. Mas, Senhor, quando nós estamos em Ti, ele não ganha. Quem sai vitorioso somos nós, que estamos firmados em Ti. Por isso eu determino a bênção sobre a vida dos Teus filhos nesta manhã. Meu Pai amado, a cada vida, Senhor, que está nesta igreja nesta manhã, que nós possamos sair daqui, ó Pai, conscientes, ó Deus, que somente em Ti nós encontramos descanso, que somente Tu dirigindo os nossos passos, ó Pai, que nós vamos chegar a algum lugar, ó Deus amado. É por isso que nós clamamos a Ti, porque nós sabemos, ó Pai, tudo aquilo que Tu podes fazer pelas nossas vidas, porque nós não somos nada, mas em Ti, ó Pai, nós somos tudo, ó Deus, nesta manhã. Eu Te louvo e eu Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.